Hello, bem-vindos de volta ao meu canal. Uh, Bem, gostei tanto da outra experiência de falar um bocadinho sobre quando o pano cai, que decidi falar também um bocado da Desaparece. Talvez faça mais, não sei, vamos ver. Um, Pronto, e esta é uma música completamente diferente e com outros instrumentos, mas também foi uma experiência muito engraçada. Aqui no geral abusei muito mais dos efeitos um, e caprichei mais nos timbres diferentes dos instrumentos. Sei lá, logo aqui dá para ver que eu tenho três baterias. Bem, na verdade não é bem, tenho uma bateria, depois tenho aqui uma segunda que na verdade não tem o quê? Não tem, só tenho o som do room, portanto os microfones de sala, e um buzz que é um reverb. Pronto. Depois aqui este drums filter L left, R right. Basicamente isto são duas baterias separadas que eu gravei. Lembrei-me de ter esse efeito. Eu acho que a minha referência para isso é uma música dos Blind Melon, que é a No Rain, que é a música mais conhecida deles, só que eles têm uma versão que é a Rip the Way version, que tem duas baterias, uma para a esquerda e outra para a direita. Eu adoro aquilo, sou bué da bem, a interação entre as baterias é muito fixe. E nós tentámos, eu e o João Borges, tentámos fazer também aliás, fizemos isso na Não Conta Ninguém, que está no meu EP, mas acho que aqui ficou mais bem conseguido. Pronto, e então basicamente tenho uma bateria aqui para a esquerda e outra aqui para a direita. Eu fiz simplesmente... depois pus isto a passar por um filtro com um low pass, e depois vai abrindo até já não ter filtro, pronto. E depois entra novamente a bateria 1. Mas bora ouvir só estas baterias, porque isto é fixe. Basicamente, pronto, fiz render da bateria do bolo total, do lado esquerdo e do lado direito, já com o filtro. Só do lado esquerdo. Então. Nada interessante. Do lado direito. Cool. Mas depois as duas juntas. É um truque giro. Fica engraçado como alternativa para uma batida. E aqui é quando entra... Nice. Até podemos ouvir isto com os sopros, que aqui tem um blast de sopros aqui mais para o fim. Daqui está, horns. E eu já estou a divagar completamente. Fui logo aqui para o meio da música, verso 3. Lá para a frente. Sacode o que é da etc. Ok, pronto, se calhar vou dar um passinho atrás. O que é que isto tem mais? Isto basicamente quando comecei a fazer a música, se calhar vou falar um bocadinho mais da composição também, que acho que faltou no outro vídeo. A ideia original foi um áudio que eu gravei no telemóvel, só a tocar guitarra e a fazer a primeira melodia que me lembrei. E era basicamente o que acontece no refrão. A guitarra era mais ou menos isto. Ora, deixa-me cá ver. Refrão 1, portanto é esta guitarra. Eu espero que esta interferênciazita não esteja a passar para a vida, mas pronto. I'm not a tech guy. Era basicamente esta guitarra, e a melodia também já era parecida com o final. Sei lá que a vida te faz, cala a boca, desaparece de vez.
sei lá. Eu hei de publicar esse vídeo provavelmente para se ver a diferença pronto, da ideia original até à música final. By the way, isto mais uma vez, eu tenho aqui os instrumentos. Isto é tudo áudio, não há plugins, não há nada. É o projeto de mistura, puxo só as cores para ficar bonitinho. Mas a mistura desta música, pá, fez uma diferença absurda. Portanto, o Pedro Pedro é um guru das misturas e fez um trabalho incrível aqui. Acho que é das músicas que eu gosto mais do álbum. E nesta em particular, pá, se eu puser aqui a dar um bocadinho da música, tipo, esquece, não tem nada a ver. Claro que aqui, lá está, eu no projeto onde eu estava a produzir a música, eu tinha reverbs e tudo mais, e depois tirei de algumas coisas porque sei que o Pedro conseguia fazer melhor. Pronto, então preferi tirar e enviar tudo sequinho para depois ele fazer como deve ser. Mas ouvindo aqui o início... Damn, esta interferência. Pá, acho que dá para perceber, não tem nada a ver de facto. Ok, mas pronto, basicamente a ideia era esta. Era aquela guitarra do refrão e uma melodia. Pronto, e o que é que eu fiz a partir daí? Epá, entretanto decidi pegar, isto era uma música que estava em Mi menor, muito comum nas músicas feitas por guitarristas, não é? Por causa das cordas soltas. E então achei que... já não sei o que é que andava a ouvir na altura, mas pensei que era uma música fixe para ter assim um riff mesmo badass. E... sei lá, basicamente comecei a pensar que se esse era o mote da música, ou a gimmick da música, sei lá, esta é a música que tem aquele riff mesmo, filha da puta. Então pensei, mais vale fazer all-in. Pronto, só que eu não sou um guitarrista de metal nem nada, pronto, fiz o melhor que conseguia na altura e saiu-me este riff. Tentei que saísse assim um bocado fora, que tivesse assim, que fosse meio sincopado, com acentos em sítios menos óbvios, mas pronto, foi uma coisa que não foi imediata. Tipo, se calhar comecei com uma cena que era mais natural para mim fazer, porque já tinha os dedos habituados a isso. O terurare. Há de ter sido um misto, há de ter sido um bocado isso, há de ter sido um bocado aquilo que eu ouvia. Tinha algum som na cabeça e tentei cantá-lo, traduzi-lo para notas, em viva voz. E depois houve também uma parte cerebral, não é? De tentar... ok, isto não soa bem, mas então deixa ver se eu com a teoria ou com aquilo que eu sei, com o meu leque de conhecimentos, consigo fazer uma coisa mais interessante e que me entusiasme mais. Pronto, e fiz então a primeira malha. Aliás, eu também acho que tenho notas no telemóvel disso. Quando estava a produzir a música, eu ia dando missões a mim mesmo. Pronto, tenho de fazer um riff para a introdução. Ok, vamos lá tratar do riff para a introdução. E hei de ter gravado no telemóvel, assim, uma versão final, e depois gravei aqui no projeto. E é isto. Pronto, e queria um kick muito forte ali no início. E então decidi ir gravar sopros, para ser uma cena mesmo noise, mesmo fortíssima e não muito agradável de se ouvir, mas que tivesse um grande impacto. Eu gosto também assim de introduções que valem por si só, pronto, que não são só um pedaço do que vem a seguir. Pronto, e então fui gravar. Eu já nem sei onde é que ia com isto, fogo. Ideia original, riff, ok, pronto, estou a ir por aí. E decidi gravar então os sopros, chamei o Álvaro Pinto e a Maria Fonseca, o Álvaro nos saxofones e a Maria, e gravámos na altura, estava a estudar na Escola Superior de Música de Lisboa e fomos lá, aluguei, reservei uma sala um dia, tentei que fosse um dia que não tivesse muita gente, sei lá, não sei se foi um sábado de manhã, uma coisa assim. Por acaso sábados eu acho que aquilo
deve estar cheio. Eu é que não estudava lá muito, claramente. Pronto, mas por acaso tivemos sorte, não estava assim muito barulho à volta, e então conseguimos gravar. Pá, a sala não era ideal, mas também para o que eu queria, como era uma cena meio noise, eu pensei, porra, não é por ter um bocadinho de eco ou uma porcaria qualquer que vai estragar o som. Eu vou estragar o som depois, either way. E pá, estraguei tipo, de todas as maneiras possíveis. Porque eu na altura ainda não sabia exatamente qual é que ia ser o voicing desta... o acorde final, ok, que as guitarras dão. Inicialmente tinha pensado que seria... Bem, entrando aqui em cenas mais técnicas, mais teóricas, eu inicialmente tinha pensado que seria aquele acorde do Jimi Hendrix, portanto com a terceira maior e a nona sustenida. Mas... e foi isso que eu pedi para eles gravarem. Ou seja, disse-lhes Mi alterado, toquem as notas mais agudas que vocês conseguirem dentro dessa escala. Pronto. E foi isso que eles fizeram. E depois até disse ao Álvaro, olha, agora queres improvisarem um bocado? O Álvaro é alto shredder. Então ele disse, bora. Meti a música a dar e ele gravou um bocado. Aquelas frases super rápidas, agora vê se eu encontro. Sei lá, tenor sax, vamos pôr no alto. Isto. Pronto, e foi basicamente isso. Mas, ou seja, as notas originalmente não eram as que acabaram por ficar. Porque no final eu depois percebi que preferia... já agora, porque este acorde do Jimi Hendrix? Porque é o primeiro acorde do refrão. Ou seja, a música está em Mi menor e o verso começa com Mi menor, mas depois no refrão dou-lhe um twist diferente e começa com o tal acorde do Jimi Hendrix. E foi assim, tal e qual como eu gravei na gravação do telemóvel original. É este acorde. Pronto. E então eu gravei essas notinhas assim, mas depois acabei por querer mudar, então fiz pitch shift aqui de algumas notas. Obviamente que havia muitas em comum, eu simplesmente mudei aquelas que não soavam bem, nomeadamente tipo, se houvesse algum sol sustenido, baixar para sol. Eventualmente, se forem ouvir individualmente, se calhar nota-se um bocadinho, mas no todo acho que funcionou perfeitamente bem. E depois estive mesmo a jogar com isso, tipo, pensei, não, eu não gosto desta nota, vou subir, não, vou descer. Foi assim, fui fazendo esse jogo até encontrar uma coisa que gostasse. E também mudei muito o tempo. Então, por exemplo, os trompetes, estão completamente esticados. Isto está zero natural. Isto é só... Sei lá, isto se calhar originalmente tinha para aí metade do tempo e eu estiquei para prolongar aqui até ao final do... Até aqui ao início do verso 1. Mas gostei de como ficou o som. Clusters. Meio desafinados. Esquece. Clusters. Noise. Vamos embora. Man. Nice. Damn, olha esta nota. Adoro. Pronto, e tudo junto. Super, super fora. Mas acabou por resultar bem. Lá está, as cordas estão a dar assim um... tipo um Mi menor maior. Pronto, tem algumas notinhas diferentes do tal Mi alterado. Ok. Pronto, depois, portanto, já falei do refrão, dos acordes do refrão e da introdução, da ideia do riff. Pronto, depois faltava-me um verso e então decidi pegar nos acordes, uma sequência de acordes que já tinha feito há uns anos e que nunca tinha chegado a ser uma música e pensei, vou experimentar aproveitar nesta.
Na altura até pensei, pá, não vai resultar, porque o refrão, aquilo começa com o Mi de Jimi Hendrix e estes acordes são um Mi menor e se mudar para o acorde de Jimi Hendrix já não fica tão fixe, como é que vou conjugar as duas cenas? Mas depois, pá, basicamente fiz só, colei as duas e resulta perfeitamente bem, tipo, não havia problema nenhum. Mas pronto, isto era os tais acordes que eu tinha já feito há imenso tempo e que nunca tinha aproveitado. Bem, basicamente era isto. Ou seja, não tinha com este palhetado todo específico, mas pronto, era esta harmonia. Aliás, eu até tinha escrito isto num Guitar Pro, que eu antes escrevia as músicas em Guitar Pro, para ouvir minimamente como é que elas soavam. Ainda não gravava no Reaper. E na altura programei também lá no Guitar Pro uma bateria, que é basicamente esta que está aqui. Pronto, fiz como sabia, não é? Não sou baterista, mas tenho noção mínima de como é que se toca a bateria. Pronto. E embora não consiga tocar fisicamente muito bem, só toco cenas básicas, aqui a programar dá para fazer muita coisa. Pronto, e então programei e depois um dia chamei o João para me ajudar. É aquela velha história, uma pessoa fica presa e então precisa assim sempre de um conselho de fora. E ele deu um jeito na bateria, pôs isto mais baterístico, como é que ele tocaria, e ficou assim. Pronto, mas basicamente este era o groove que eu já tinha pensado. E achei que era fixe, era original, e então decidi aproveitar. Mais coisas. Pronto, isso é assim a base da harmonia. Depois, ok, mais tarde já eu estava bastante avançado na produção. Estava a passar uns acordes e pensei, estes acordes são muito mais épicos, estes funcionam bem. Quais são os acordes? São os acordes que os Arctic Monkeys usam, tipo, a torto e a direito. Eu consegui enumerar aqui para aí 15 músicas dos gajos que é a mesma harmonia em tons diferentes, pronto. Quais é que são estes? Bem, falando aqui tonalmente, já decidi que neste vídeo vou ser mais geek. Então, estamos a falar numa tonalidade menor, é o B6 maior, o 4 menor e o 1 menor. Pronto, eles usam isso no Crying Lightning, que foi assim mais uma forte referência aqui, sobretudo para o final desta música. O View from the Afternoon, Teddy Picker, epá, é muito, eles usam bué. Até tipo, como é que se chama? Esquece, agora não me vou lembrar. My Propeller, se calhar também é qualquer coisa assim do género, não sei. Bem, e então pensei, por que não? Vou guardá-los e decidi aproveitar no final. E eu também, como gosto dessa ideia de guardar assim um truque qualquer ou uma coisa que soa mesmo bem, guardá-la para o final, decidi mudar a harmonia no final. Não havia problema nenhum, a melodia é bastante que é meio bluesy, meio, portanto resultava muito bem por cima destes acordes, não houve problema nenhum. Posso mostrar só aqui, sei lá, pode ser o baixo que ainda não ouvimos, o baixo e as teclas, e com a melodia para verem como funciona aqui no último refrão. Sei lá que a vida te faz, cala a boca, desaparece de vez. Cool. Pronto, e depois, já que tinha pegado nessa questão dos Arctic Monkeys, que me surgiu essa música como referência, a Crying Lightning, pronto, aproveitei também a bateria dessa parte, que é uma cena também bastante comum, que é só um gajo a cascar no crash. E na tarola, mais coisas. E depois este refrão 3 também é quando vai tudo abaixo, também é muito tirado daí,
da Crying Lightning, eles têm uma secção assim. Mais coisas. Pronto, depois, ou seja, isto acho que são as ideias base. E depois foi muito reaproveitar, reinventar os motivos iniciais. Por exemplo, o segundo refrão, a harmonia é igual à do primeiro, só que enquanto que no primeiro é um refrão calminho, só com guitarra e voz, o refrão 2 já tem a banda toda e é mais agressivo. E depois aproveitei a questão do riff para fazer o riff a meio do refrão. Pronto, quando a voz repousa. Vamos ouvir. Sei lá que a vida te faz, cala a boca, desaparece de vez. Pronto, mas já não é igual ao riff inicial, porque o riff inicial é mais longo e aqui não cabia tanta coisa, então decidi fazer um riff mais curto. Pronto, e depois também aproveito o riff para o final, claro. Full circle. E aqui é mais longo do que no início e sai mais fora. Eu na altura também estava... Lá está, ainda estava a estudar na ESMEL e andava-me a interessar pela cena de outside playing, de tocar notas que saem fora da tonalidade e qual é que é e começava-me a perceber que de facto as notas não interessam muito. É importante que sejam obviamente fora, que seja uma cena que claramente sai fora, mas também tem mais a ver com o momento e a maneira como se toca do que propriamente com as notas que escolhemos, pronto. E então o que é que eu fiz aqui? Deixa lá ouvir este riff. Pá, na verdade não fiz muito, foi só este pormenorzinho em que até meto outras guitarras a fazer. Que sai fora. São só essas notinhas que saem fora, na verdade não fui assim tão aventureiro. Giro. Pronto, mais sobre a parte da produção. Lembro-me que gravei montes de guitarras. Opá, sei lá, inicialmente acho que queria arranjar uma com um tom de bué da fixe, só que eu não tenho muita paciência para estar assim a trabalhar em tones. Apesar de ficar, mas nunca chega a resultados tipo espetaculares, ainda não. Então acabo por fazer só stack de várias guitarras até encontrar um som que eu gosto. Pronto, e foi isso que eu fiz aqui. Não sou mal. Esta está com reverb printed. Outra cena. Pá, eu lembro-me que eu nem tive paciência para aprender a tocar isto bem. Eu só aprendi a tocar isto bem depois para tocar ao vivo. Eu fui tipo, que se lixe. Gravo, mais lento, acelero, ou gravo, está fora da grelha, dou uns toques para ficar mais certinho. Pronto. Pronto, mas acho que faz sentido também para isto ser agressivo. 4 guitarras, parece-me um bom número. Pronto, tipo, uma para a esquerda, para a direita. Depois aqui no fim também fazem coisas diferentes. Há um que faz um voicing mais nos agudos, outro faz só um slide para o Mi na oitava. Pronto. Esta guitarrinha aqui do verso. Pronto, depois decidi dar aqui um toque assim mais de efeitos especiais neste verso. A guitarra meti com um plugin que é um Glitch 2, que basicamente fode um bocado o som e faz com que pareça glitched. Mas só assim um toquezinho. E depois lembrei-me de pôr isto, just because, de pôr assim um som de fita a correr. Pus a voz com filtro. Aqui não está, porque eu lá está, tiro os plugins todos para mandar para o Pedro. Mas no projeto de produção estava. E depois, onde é que estão esses efeitos? Estão aqui.
pronto, pus aqui o som de fita a correr, ou seja, a ideia era que isto parecesse... Sim, não tentei mesmo que parecesse, mas desse essa vibe de cena assim mais lo-fi, de como se tivesse saído de uma cassete ou qualquer coisa. Pronto, pus este som. Uma fita a correr. E também pus este som de uma disquete não, fogo, de uma cassete a entrar para o cassette player, não me lembro como é que se chama, no momento em que acaba a introdução e fica só a guitarra. Yes, aqui. Foi sem pudor. Pronto, e depois meti aqui mais umas coisinhas. Este Decap Wind. O que é que foi isto? Eu devo ter tirado da net também. Aliás, acho que era um som que eu saquei do Free Sound, que era uma espécie de som de fita também, só que eu depois também lixei-o todo. Meti bué, distorção, a aumentar. Pronto. Vamos lá ouvir. Também soa meio, não sei se foi, mas soa um bocado como se estivesse reversed. Se calhar também fiz isso. E pus aqui outro. Este é na faixa original da fita, lá está, fiz a mesma coisa. Eu curti bué deste som. Bué da fixe. Pronto, e depois, claro, lá está, repetição. Aproveitei isto mais à frente. Pelos vistos fiz outra faixa, só porque... não sei porquê, na verdade. Se calhar tinha um timbre ligeiramente diferente. Mas podia ter deixado mesmo. Pronto, aqui está estável. Ajustei isto até ao ponto em que me soasse bem. E depois aqui no final, lá está, quando entram os sopros e a coisa vai ficando mais noisy. Isto é aquela parte em que os sopros voltam a aparecer. É a parte com as baterias, com o filtro que eu já tinha mostrado. E pronto, pus o mesmo efeito só para boost o efeito de noise. E mais coisas que eu posso falar mais. Este instrumental é fixe. Pronto, basicamente também estava a tentar que a música tivesse vários elementos assim, esquisitos, e noise, e a minha cabeça já não está a funcionar bem. E quê? E fora, e dissonantes. E então este instrumental foi tipo a primeira, foi exatamente isso. Peguei, estava a experimentar também presets num plugin que eu tenho e encontrei este som. E basicamente lá está, estava muito naquela cena do outside playing e tipo que se lixe as notas não interessam, o que interessa é o ritmo, o que interessa é a intenção com que se toca. E então foi exatamente isso, eu pus-me a tocar no teclado e o quê? Pus-me a tocar no teclado e isto foi tipo, gravei um take e soou-me logo bem. Ei, man, é exatamente isto. Tipo, soa horrível, mas ao mesmo tempo a mim soava-me bastante bem. Depois fiz só um bocadinho de edição, porque eu também sou um bocado perfeccionista, então não, aqui não está exatamente fixe. Bora experimentar esta nota, bora experimentar aquela. Pronto, acabou por ficar isto. Yes. Pronto, eu lembro-me, eu quando estava a tocar, eu eventualmente
sabia que, pronto, Mi menor e tal, sei quais são as notinhas, mas depois, ou seja, não estava a sair completamente fora, mas depois no momento-chave decidia ir tocar numa nota que eu sabia que estava completamente fora. Pronto, foi por aí. Para ter este efeito assim meio assustador. Mais coisas. Depois aconteceu uma cena engraçada. Quando eu estava a gravar, eu estava a clicar no pedal de sustain que eu tenho aqui no teclado, e quando eu tocava no pedal, quando estando ligado a este plugin, o próprio pedal fazia um som tipo um tum. E então eu, mano, isto é bué da fixe, bora aproveitar. E aproveitei aqui, onde é que está? FX, deve estar aqui. Kick, FX, Kick. É isto mesmo. Pronto, era basicamente isto. Gravei tipo 3 samples disto e depois fiz este beatzinho com isto. Cheio de distorção também. Cheio alguma. Pronto, isto também está no instrumental, está aqui nesta parte. Gosto bem. Pronto, e depois aproveitei estes kicks mais para a frente. Por exemplo, no solo, logo depois do segundo refrão. Bem, vamos ouvir tudo. Desde o refrão. Vida te enlouquece, cala a boca, desaparece. Quase não se ouve, mas eu acho que adiciona uma camadazinha de textura. E pus pronto a jogar esquerda, direita. Acho que é giro. Eu gosto muito de fazer esse tipo de coisas. Já agora, isto não interessa muito, mas também fiz isso aqui no refrão, no primeiro refrão. Ou então não. Eu achava que tinha posto este som a ir tipo da direita para a esquerda ou assim. Eu costumo fazer isso. Pronto, esta foi a música em que eu basicamente comecei a trabalhar a sério no Reaper. Portanto, foi aqui que eu descobri a bué de coisas. Foi aqui que eu comecei a fazer automações dos efeitos e tudo. E então, claro que esta música está cheia disso. Depois continuei a fazer, mas fui descobrindo outras coisas. Aliás, automações, pronto, depois de descobrirmos é aquela coisa que nunca deixamos de fazer. Acho eu. Onde é que eu tenho mais esse kick? Pronto, tenho aqui no refrão 3, que é a parte calminha. Posso pôr com a bateria, que também é tal diferente, que só tem room e um reverb. Puta, esse bombo. E também pus aqui o tal kick, que eu chamei FX Kick. Ouve-se. Pronto, e claro, pus aqui a distorção a aumentar no final. Yeah! E a mesma coisa com as guitarras. Silênciozinho. Eu acho que faço isso em todas as minhas músicas, tenho de parar de fazer isso. Um silêncio antes do clímax. Yeah! Nice.
Solos de guitarra, claro, adoro solos de guitarra. Let's fucking do it. Mesma cena, pá, gravei um rascunho. Depois pensei, pá, se eu pensar um bocado nisto e trabalhá-lo mais, consigo fazer melhor. Então, let's go. Fiquei a testar. Gosto desta frase, não gosto. Cérebro a pensar. E acabei por fazer esta bodega. Esta guitarra está a soar agressiva, está bué da fixe. Também parece que estou a violar a guitarra, a parti-la toda. A corda a mim está a desafinar bué. Fixe. Pá, o que é que eu tenho mais para falar? Pronto, depois penso, às tantas, eu às tantas começo a fazer isto, que é, acho que ainda não estava completamente onde eu queria chegar a música, então começo só a acrescentar instrumentos, pronto, e comecei a acrescentar as teclas, estes Hammonds, pronto, e acabei por escolher estes dois, e de facto ficou melhor, eu acho. Isto é o início, é aquela parte mega dissonante, eles quase não se ouvem. Mas soa bem. E pus mais uns cintos que eu não sei se aproveitei depois. Isto é que soa bem. Este não está aqui a fazer nada, mano. Pera, eu meti este último cinto aqui no final. Boa, ao menos isso. Este soa bem. Está tudo à esquerda, à direita. Cool. Tenho depois aqui estes pianos que eu gravei na escola onde dou aulas, quando gravei a voz. Pensei, olha, há lá um piano de parede, pensei, olha, já que estou aqui. Mas pá, na mistura ficaram a soar tão melhor, fazem uma diferença. Mas basicamente só para dar mais peso. Adoro, soa bué da bem. E está aqui com isto reversed aqui no final. Pus um deles, acho que é este da direita, provavelmente. Pus este compasso reversed. Soa bué da bem. E aqui também tenho mais isso. Outra vez. Bué da bom. Soa bué. Aqui quase não se ouve, mas na mistura até está bastante audível. Mais coisas. Sobre as vozes. As vozes também, olha, as vozes, os back vocals do final inventei completamente na hora, acho eu. Foi a primeira cena que me ocorreu, mas foi bué, acho que está bué Capitão Fausto. Sei lá que a vida te faz, cala a boca, desaparece de... Deixa eu ver com as guitarras. La 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 la. La 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 la.
La 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 la. Pronto, basicamente tenho uma voz. Vamos lá ouvir. La 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 la. Uma mais grave só para dar corpo. Depois tenho isto uma oitava acima. La 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 la. Isto não é isso. La Não, la 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 la. é isto. La 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 la. Bem, eu hoje em dia gravo mais vozes. Eu costumo gravar pelo menos 3 das mesmas. Mas aqui foi só 2 das agudas de cada e uma grave. La 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 la. Ah não, espera lá. Isto devia estar ali. La 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 la. What the hell? Que esquisito. La 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 la. São estas 2 vozes, gravei na oitava de baixo e depois as mesmas 2 vozes na oitava de cima. La 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 la. E pelos vistos só dobrei a voz mais aguda de todas. Ok. Bem, ficou a soar bem. É o que importa. Pá, acho que já falei de tudo, basicamente. O baixo, tinha na altura o baixo emprestado do Michael Kramer. E pá, experimentei só algumas coisas, mas não fiz propriamente uma malha. Fui gravando à medida que fui acrescentando partes e depois, pá, ao ouvir pensava, olha, gosto disto, não gosto daquilo, vou mudar. Depois, se mudasse a direção de alguma das partes, regravava ao baixo, quando se já não estivesse a funcionar com o que estava. Aqui gravei o riff. Aqui notas longas como o caraças. No final. Isto é quando está o riff. Pá, acho que é isso. Espero não me ter esquecido de nada. Pá, depois eu imagino que quem vai ouvir isto é malta que já conhece a música. Se não, podem ir ouvir. Porque aqui não deu para ouvir nada. Temos aqui também bastantes mudanças de tempo. Pá, isto não foi, honestamente, foi porquê? Lá está, acho que foi só para acrescentar mais à cena estranha, misteriosa da música. Aqui umas mudanças de tempo ajudam nisso. O tempo em si não mudou, simplesmente pus compassos mais curtos. Tipo, aqui tenho um compasso 2x4, aqui à frente tenho um compasso de 3x4. Então às vezes meio que passa essa sensação tipo de onde é que eu estou, o que é que se está a passar, isto é bem esquisito. Por exemplo, aqui isto é um bom exemplo, o verso 3 é aquela parte com as baterias com o filtro, em que vai tudo abaixo e depois aquilo cresce, depois entra os sopros, fica noise, e depois quando finalmente entra o verso 4 é tipo, ok, agora já sei onde é que estou e por acaso, esqueci de uma cena, este piano que eu depois adicionei, fez uma diferença. Bué da fixe. E o João aqui foi ganda bro, ele ajudou-me. Isso estás a precisar de meterem um reverb com um mix no máximo e só um room reverb. Ou seja, isto basicamente tem um som de sala só. Como se estivéssemos a gravar um piano com os microfones bué da longe. Acho que é isso. Não sei, mas agora é um truque que eu também uso bué. De facto faz uma diferença do caraças. Ouçam lá esta parte. Pera, com a voz já agora. Só dor, sacode o que é de sai, já foi demais. Não. Na verdade, sem voz. Só
Já agora aproveito para falar disto. Também fui acrescentando sonzinhos estranhos, malhas de guitarra que saíssem fora, só para adicionar mais texturas, mais caráter à música. E aqui no instrumental também. Cool. Acho que falei praticamente tudo. É isso. Pronto. Talvez, provavelmente faça outro vídeo destes. Vamos ver. Gostei. Mais uma vez, se quiserem saber alguma coisa, por favor comentem ou mandem mensagem no Instagram, em qualquer sítio. Eu gostava de saber e gostava de responder às vossas dúvidas. Eu gosto de falar sobre música e sobre as coisas que faço nas minhas músicas, portanto, estão à vontade. E gosto de ensinar. Bye.